Boa tarde. Hoje, 5 de maio de 2025, reiniciamos a leitura do Apocalipse de João, na página 132. Mas, Isabel, fala um pouquinho antes, por favor. Isso. Então, a gente vai retroagir um pouquinho, foi discutido no último encontro, sobre a questão da reencarnação, né? O não contemplado, né, na religião católica, a reencarnação, e sim aqui na visão do Steiner, nós temos o processo, né, de reencarnação. E aí fui fazer uma pesquisa que quando que se deu essa determinação da Igreja Católica sobre a não aceitação da reencarnação. Foi no Concílio Ecumênico de Constantinopla, né? Foi no ano de 553 que ocorreu, e aí foi retirado do cristianismo pelo imperador Justiniano e sua esposa Teodora II. Foi o que eu consegui, assim, identificar, né? Isso foi um decreto, né, da Igreja Católica, apoiado pelo imperador. Isabel, muito obrigado por essa sua pesquisa, muito obrigado também por essa colaboração, porque isso é uma informação que poucas pessoas pesquisam e conhecem, e fica muito estranho quando os cristãos, de um modo geral, não só os católicos, mas de um modo geral, todas as religiões cristãs acreditam que não há, é uma vida só, morre e acabou. Mas aí, quando você pesquisa a história da religião, você vê que isso, nos 500 primeiros anos do cristianismo, meio século. Então, em 500 e pouco, Justiniano se converteu, né? E no momento que ele se converteu, ele e a mãe dele, porque a Teodora era a mãe dele, eles então puseram esse código, que fizeram esse concílio e retiraram a possibilidade da reencarnação. Muito obrigado por trazer esclarecer isso aí, que o Steiner, ele é tudo baseado em Cristo e nos evangelhos, e ele traz de uma forma muito clara que, sem a reencarnação, praticamente a nossa vida aqui na Terra é inexplicável, que uma vida só não é suficiente para uma alma criar todo o caminho que ela tem que percorrer. É como um curso com muitas aulas, e cada vida é uma matéria, uma aula que a gente vem aqui se esclarecer como pessoa encarnada que está fazendo um caminho, né? Esse curso chama-se Vida, e ela precisa de muitas aulas, e muitas vezes voltamos. Muito obrigada, Isabel. Podemos continuar, então, com o texto de hoje. Luiz. Vamos lá. Eu vou começar um parágrafo antes, que ele já dá uma introdução para o que a gente vai recomeçar. É o início da página 132. Tá bom. 32? Isso. Já descrevemos a antiga época hindu. Nela, o homem ainda se encontrava, de certa maneira, numa esfera espiritual. Antes disso, ele se encontrava em cima, no mundo espiritual. Na época atlântica, ele ainda possuía uma clarividência crepuscular. Agora, desce e alcança a linha. Vídeo desenho da página anterior, no momento em que o Império Romano começa a se estender pelo mundo. Nesse império, o homem se torna plenamente consciente como ser sensorial exterior, como personalidade. Assim, foi quando o conceito romano de direito veio ao mundo, quando cada um queria ser uma pessoa individual, um cidadão singular. Então o homem havia alcançado essa linha. Nesse ponto, era possível mudar de direção ou sucumbir. Agora nós estamos de fato, e tudo o que eu digo corresponde exatamente à exposição do Apocalipse, num ponto da evolução humana em que, sob certo aspecto, a humanidade se defronta com uma decisão. Já mostramos como, em nossa época, poderosas forças espirituais foram usadas para suprir as mais baixas necessidades humanas.
Mostramos como o telefone, o telégrafo, as ferrovias, os navios a vapor e outras coisas que ainda virão, absorveram e absorverão poderosas forças espirituais que são usadas apenas para a mera satisfação das necessidades humanas inferiores. O homem, porém, dispõe somente de certa quantidade de forças espirituais. Consideramos, por exemplo, o seguinte: o homem empregou uma enorme quantidade de forças espirituais para inventar e construir o telégrafo, as ferrovias, os navios a vapor, os balões dirigíveis e assim por diante, a fim de promover a cultura exterior. Isso teve de suceder. A humanidade teria caminhado mal se não tivesse acontecido assim. Porém, o homem também empregou forças espirituais para muitas outras coisas. Basta pensarmos como ele também chegou, pouco a pouco, a engendrar sobre todas as relações sociais numa trama intelectual muito sutil. E forças espirituais não foram necessárias para se chegar a emitir um cheque nos Estados Unidos da América e poder recebê-lo no Japão? Para tal atividade, fluíram forças poderosas do espírito. Eu acho que já lemos isso, não? Já leu, já leu. Então, peraí. Não, mas já estamos chegando no ponto. Vai até o fim daí e vamos. Pode dar continuidade. Vamos lá. Essas forças tiveram, por assim dizer, de descer abaixo da linha do plano físico, aquela que separa o reino espiritual do abismo. Pois, de fato, em certo sentido, o homem já desceu ao abismo. E quem estuda o nosso tempo do ponto de vista da ciência espiritual pode ver, através dos sintomas mais comuns, como o fenômeno progride de década em década, e como sempre se chega a um certo ponto em que, mal e mal, a individualidade ainda consegue ter autodomínio. Se nesse ponto ela deixar de sucumbir, então se perderá, não será salva para ascender aos mundos espirituais. Pode-se comprovar isso até nas coisas mais mundanas. Por exemplo, eu poderia fazê-lo no que diz respeito à evolução da atividade bancária na segunda metade do século XIX. Talvez esteja reservado aos historiadores do futuro esclarecer que aí aconteceu uma modificação fundamental, que podemos definir da seguinte forma: na vida bancária, pouco a pouco, a individualidade se fragmentou. Aí eu teria de colocar-lhes em evidência o momento em que os quatro Rothschilds, que aí no caso o pai Mayer, Amschel Rothschild, que ficou em Frankfurt, o filho Salomão, que tornou-se em 1816 o diretor da filial em Viena, Nathan Rothschild transferiu em 1813 a firma de Manchester para Londres, e Karl Rothschild fundou a filial de Nápoles em 1820. E também Jacob se tornou em 1812 o diretor da empresa dos irmãos Rothschild em Paris. Enfim, todas as capitais, né? Então, principais capitais da Europa. Então, quando os Rothschild saíram de Frankfurt para correr o mundo, um para Viena, outro para Nápoles, o terceiro para Londres e o quarto para Paris. E como então toda a atividade bancária foi conduzida a uma esfera pessoal, graças ao talento pessoal direcionado para isso. Então, a individualidade se engajou no espírito monetário. Hoje, os senhores veem toda a atividade bancária tornar-se impessoal. O capital passa às sociedades anônimas, não sendo mais administrado por personalidades individuais. O capital começa a se auto-administrar. Temos forças puramente objetivas que governam o capital. E até já temos forças nesse âmbito que atraem para si toda a vontade da pessoa, de forma tal que a individualidade se tornou impotente. Assim, pode-se seguir claramente o processo, até mesmo nessas coisas mais mundanas, e em toda parte se poderá ver como a humanidade, com relação à personalidade, desceu ao ponto mais baixo. Isso porque ele não conhecia a inteligência artificial, agora está mais ainda. Mas assim, no caso, a economia, hoje em dia, ela é financiarizada de tal forma que, se você for pegar todos os ativos existentes no mundo
Eu digo, navios, prédios, carros, você tem 20 vezes mais dinheiro do que ativos para comprar. Então, assim, se tornou tão pulverizado essa questão financeira que você, hoje em dia, você não tem mais um negócio, você tem algo sempre alavancado, sempre baseado numa coisa que você não tem, dando como garantia algo que já está comprado e você pode fazer dinheiro. É realmente uma loucura. É abstrato. É muito abstrato. É um assunto. Então, é engraçado, e a gente acredita nesse sistema que é abstrato. No entanto, o mundo espiritual, que é abstrato, as pessoas não acreditam. Exato. As pessoas vão me responder, mas dinheiro eu posso ver. Você pode ver todo o dinheiro que você tem no banco? Vai que você tenha no banco 100 mil. Você vê esse dinheiro? Você não vê. São números, são bolinhas, assim, tum, que você tem. 10 mil, 20 mil. Né? Mas você não vê, um em cima da outra, assim, você não vê. Não tem sustentação, né? A sustentação é pouca, né? Basta ver as ações, né? Despenca num dia, porque é o mercado é abstrato, entendeu? Abstrato. Aí quando você fala no mundo espiritual, e é abstrato, mas tem uma força. Sim. Que você vê agora, o Trump diz uma coisa lá em Nova York, lá nos Estados Unidos, imediatamente aquilo no mundo todo mexe, sobe, desce, quer dizer, uma palavra movimenta também, tudo isso, um depoimento, uma ação sobre alguma coisa, entendeu? São fatos aleatórios, fazem aquilo se mexer, né? É uma força que existe sem controle, né? Sem controle. Então, como é que aí você fala, mas o mundo espiritual prova que o mundo espiritual existe. Prova que o capital existe, prova. Cadê? E os numerinhos? Os zeros, o que é isso? A gente vive uma coisa, uma ficção, é uma ficção científica que a gente vive, não é? Com certeza. Certeza. Vai, Gui. Vamos lá. Agora, a personalidade pode salvar-se e erguer-se novamente. Poderá fazê-lo, por exemplo, mediante o robustecimento das forças anímicas interiores, aprendendo realmente a apoiar-se em si mesmo, a tornar-se independente das potências objetivas do capital. No entanto, pode também entregar-se àquelas forças, em certo sentido, pode navegar para o abismo e despencar dentro dele, deixar-se envolver pelas forças atuantes do capital. Então, aí eu queria, talvez, que você pusesse aí na tela novamente aquele desenhinho que você botou da última vez, aquele do abismo, para a gente entender do que ele está falando. Ele está falando disso, né? Você pode se entregar às forças anímicas interiores, né? Você pode se robustecer as suas forças anímicas. Esse ponto aí é o ponto para cima, você vem descendo e você chega aí, que é o nível até onde você pode chegar sem decair as suas forças. Né? Então, o que ele está dizendo aqui é que tudo isso aí já faz parte da parte de baixo. Né? Então, ele fala, para não cair, para você poder ficar mais forte com as suas forças anímicas, você precisa apoiar-se em si mesmo e tornar-se independente das potências objetivas do capital. Quer dizer, isso está te puxando para baixo. No entanto, pode entregar-se àquelas forças, você pode se deixar cair. E tem os pontinhos aí deixando cair, olha, tá vendo? Tem um abismo aqui, tem rolando para baixo. E, em um certo sentido, pode navegar para o abismo e despencar dentro dele, e deixar-se envolver pelas forças atuantes no capital. Ele está falando que o capital te leva para o abismo, tá?
O Digamos Carlos assim. Viveiro Por quê? exato. Por quê? Mas a gente tem que entender o que ele quer dizer, tá? O capital, aí que ele está falando, é esse mundo materialista. É quando você fica acreditando mais no mundo materialista do que no mundo de onde você veio, acima do ponto. Se você fica no ponto acreditando que embaixo, que é para baixo, que você tem que. Quanto mais materialista, o capital aqui está representando o alto do materialismo. É você, quanto mais matéria você precisar consumir, quanto mais você estiver envolvido em projetos materiais, você se esquecer de onde você vem. Você se esquecer que você veio aqui para trabalhar o espírito através da matéria. É isso que eu entendo como sendo esse ponto. É verdade. É um ponto. A encarnação é isso. Você precisa se materializar para você cumprir o seu destino. Agora, se você chega aqui e você se encanta com a matéria e você esquece o que você veio fazer, e só pode ser feito através da matéria, é uma pegadinha, gente. A gente só pode se desenvolver através da matéria para o espírito. É verdade. Não é? Você precisa de um carro para você chegar no seu objetivo. Então, entendeu? Mas o importante não é o carro, o importante é chegar no objetivo. Se chegar a pé, se você chegar de burrico, mas você fica, não, mas eu preciso de um carro, entendeu? Então você está na ilusão da matéria, tá certo? Ainda pior, eu preciso daquele carro, daquele preço, aquelas calotas, é pior ainda. É isso. Pode piorar, pode piorar. Pode piorar. Tem um link no grupo que está colocando exatamente isso, né? O planeta Terra tão minúsculo dentro de todo o universo, e aqui questionando, colocando que estamos preocupados com a melhor ideologia política, com, por exemplo, que você falou, com a marca do carro X, e todo o universo, nós esquecemos onde nós estamos inseridos no todo. Exatamente. A gente esquece a missão. Esquece a missão. Aí a gente toma bomba e tem que voltar, entendeu? Só por isso, porque esqueceu. Tomar bomba é ótima. Tá bom, vamos continuar. Vamos lá. O ponto mais importante em que a personalidade humana desce até a Terra e deveria iniciar o retorno é o momento da aparição terrestre do Cristo Jesus. Ele deu à Terra a força que tornou possível à humanidade se elevar novamente. A humanidade se eleva na mesma medida em que se liga ao Cristo Jesus. Na medida em que, para uma grande parte da humanidade, surge a compreensão do que foi esse evento, na medida em que, para tais pessoas, o impulso do Cristo se torna um impulso próprio, em sua natureza interior, com base na qual elas atuem e engendrem sua existência. Na mesma medida, a humanidade se elevará. O homem deve aprender a compreender cada vez mais o que Paulo disse. Não sou eu, mas o Cristo quem atua em mim. O Cristo aí, eu creio que ele veio para lembrar-nos da nossa tarefa espiritual, né? Veio para que isso tornasse vivo novamente, não é? Porque o homem estava caindo num materialismo, né? Olha os romanos aqui outra vez, né? Por que ele veio nessa época dos romanos, né? O direito romano, os romanos já tinham essa mensagem, né? Do individualismo, né? Então foi nesse momento que o Cristo veio para lembrar, olha, individualismo, sim, mas não egoísmo. Né? Cada um é um, mas cada um é centro do seu mundo, mas ninguém é centro do mundo todo. Não é? Onde você está, no ponto que você está, o mundo se centraliza ali. Se você abrir os braços assim, até onde você pode alcançar, ó, isso aqui, posso dizer, é o meu mundo. Ó, aí tem a minha sala, a minha casa, e aí fica tudo em torno de mim, né?
Mas todo mundo está no centro do seu mundo, não é? Cada um de vocês está num lugar e cada um dali que você olha para o mundo, né? O meu norte, não, aqui é o meu oeste, ó. Eu não sei onde é o seu oeste, entendeu? O meu oeste é para cá, o meu leste é para cá, o meu norte é para cá. Mas Então, é curioso, mãe, por exemplo, por que que ele fez esse exemplo sobre a questão do dinheiro é, na sociedade, né? Porque o dinheiro tem um karma muito grande, não só como dívida, né? E essa questão toda de emprestar, dar, entendeu? Mas também por essa questão de você ter uma obsessão. As pessoas são obcecadas por ganhar dinheiro e esquecem da sua vida, não é nem da missão, esquecem da sua família, dos seus filhos, dos seus mais próximos, né? É uma coisa muito forte isso, né? E, assim, e por que ele fez essa relação justamente nesse ponto, né? Que eu acho que é curioso, que parece que, assim, na verdade, existe algo que une a gente, muito mais, né? E o dinheiro é uma criação humana. É uma forma de você assim, fazer mais ou menos uma atmosfera entre nós, um oceano que nos ligue, né? São as nossas contas bancárias, são os nossos desejos de consumo, até a nossa capacidade de produção, né? Porque você prova para o outro quem você é através do que você produz, né? seu salário, né? Seu salário, né? Não só o salário, mas a sua rentabilidade hoje em dia Isso. é mais importante que um salário, né? É. Enfim, é curioso, porque assim, não é só assim, os romanos, eles entenderam, de certa maneira, essa condição, né, de você ampliar para o mundo. Essa coisa, por exemplo, dele ter falado que o sistema bancário ter se globalizado com os Rothschilds foi um momento chave aqui da nossa humanidade, né? É curioso. E os romanos, de certa maneira, fizeram isso. Eles tiveram... Mas o humano foi o cidadão, né? Urbis. Os romanos criaram a urbis, né? Essa noção do centro, da cidade, do centro, né? Para onde todos caminham. Todos caminham vão a Roma, não é assim? Sim. Então, Mas acho que está correto, Luiz, a sua comparação. Em épocas diferentes fizeram a mesma coisa. São grandes tentativas. Agora, a gente está se equiparando a Deus, né? Com o mercado financeiro atual e com todo esse... É uma tentativa de realmente produzir alguma coisa... mas é um Deus abaixo daquele ponto, né, Gui? Isso a gente nunca pode se esquecer. Sim, Não é o Deus que eleva, é um Deus que decai. decai. Você bota o nome de Deus em outros valores, né? A gente chega lá. Vamos continuar a ler que a gente vai chegar lá, né? Vamos lá. Sim. Quando, pois, o impulso que desceu ao plano físico na quarta época pós-atlântica começa a viver no coração dos homens, tornando-se mola propulsora de suas ações, ocorre a ascensão aos planos superiores. E todas as almas que encontram tal conexão, que realizam a união com o princípio do Cristo, encontram o caminho ascendente. No entanto, todas as almas que não encontrassem tal união deveriam sucumbir pouco a pouco no abismo. Elas teriam conquistado o eu, o egoísmo, mas não estariam em condições de, junto com esse eu, elevar-se novamente ao mundo espiritual. Isso. E aí, e a consequência para uma pessoa que não encontrasse a conexão com o princípio do Cristo seria o desvio da ascensão espiritual. Ao invés de subir, ele desceria e se enrijeceria cada vez mais em seu eu. Ao invés de encontrar na matéria somente a oportunidade de conquistar o seu eu, para então se elevar novamente, ele submergeria cada vez mais na matéria. É o que você mais vê hoje em dia, né? Sim, tudo se repete. O homem se tornou capaz de penetrar em nosso mundo físico, pelo fato de ter sobrevivido ao dilúvio atlântico,
foi-lhe possível moldar seu semblante humano atual. Este é realmente uma imagem do eu divino espiritual que habita no homem. Somente pelo fato de, até o final do período atlântico, o corpo etérico ter se unido ao físico e as forças do corpo etérico terem penetrado na cabeça física, foi que o homem obteve seu semblante atual, já que deixa transparecer o espírito divino. Ora, imaginemos que ele negasse ter sido o espírito quem lhe conferiu o semblante humano. Então, ele não usaria o corpo como uma oportunidade para chegar à consciência do eu e novamente se espiritualizar. Ele se uniria ao seu corpo e o amaria tanto que somente nele se sentiria em casa. O homem permaneceria ligado ao corpo e sucumbiria ao abismo. E por não usar a força do espiritual, até mesmo a figura externa se tornaria semelhante à sua figura anterior, semelhante ao animal. Eis o que se tornaria o homem que sucumbe no abismo. Assim, a humanidade cumpriria o que já indicamos. Sucumbirão no abismo aqueles que não utilizam a permanência no corpo somente como oportunidade para alcançar a consciência do eu. E esses formarão a raça dos maus. Eles se afastaram do impulso do Cristo Jesus e, com base na feiura de sua alma, formarão novamente a figura animal que o homem possuía em períodos anteriores. E lá embaixo, no abismo, viverá a raça dos maus, com os instintos selvagens, sob a força animal. E quando no alto, quem se espiritualizou e acolheu em si o princípio do Cristo, anunciar que há para dizer quanto à sua união com o nome de Cristo Jesus, embaixo soarão palavras de blasfêmia, de repúdio ao que se apresenta como transformação espiritual. É forte, não é, gente, essa descrição que ele fez agora, né? Me veio a visão, assim, aquele pessoal que põe botox até um certo ponto, assim, que fica assim, absolutamente deformado. É. E o cara olha para o espelho e vê alguma coisa bonita ali, né? É isso que eu não entendo. É Estranho, né? muito esquisito. Quando você olha também essas imagens, não é, da guerra, e você vê assim a coisa principalmente os generais, quando você vê esses generais dando entrevista, como eles são duros, Você não vê ali uma pessoa bonita, uma pessoa que tenha... Agora, muitas vezes, quando você vê os soldadinhos, debaixo daquele capacete, tem fisionomias muito puras, porque eles não são, eles estão na guerra, mas eles não são eles que estão atiçando a guerra, nem criando a guerra. Você vê que são, às vezes, crianças, esses soldados que você vê, né? É muito, essas imagens são muito fortes, mas aqueles generais, você olha essa descrição que ele faz aqui, que vai endurecendo e vai embrutecendo, e no futuro eles vão ficar com aspectos animalescos, não é? O que vocês acham? É aquilo que você acha que foi você mesmo postou da feiura, que os homens vão se dividir, né? Aquilo é o Steiner, né? Aqui é uma outra conferência do Steiner. Aliás, eu pediria, Gui, se você leu aquilo que eu mandei, Gui? Para você ver o GA, para a gente procurar para ler aquilo lá, interessante para ler como complementação. Cheguei a ver. Eu vou dar. Por favor, Gui, procura aí na Biblioteca Antroposófica qual é aquele GA. Interessante se a gente conseguisse como paralelo a isso aqui. Aparentemente está traduzido, porque está lá, não é? Tá bom, vou dar uma olhada. Instagram também. Alguém pôs. Então, é a Biblioteca Antroposófica, que tem lá um grupo, né, que tem a Biblioteca Antroposófica. Mas tem que ver lá, está escrito GA tal. Tem que fazer uma pesquisa que está ali. Tá.
para ver em que livro está aquilo, em que palestra, sabe? Ele é o trecho de um livro. Bom, então vamos continuar. Alguém que só pensasse pela metade poderia agora dizer: bem, já viveram muitas pessoas que nada souberam do impulso crístico. Por que elas não deveriam participar do impulso Cristo Jesus? Isso é objetado por quem pensa de maneira materialista. Porque a salvação deveria ter vindo somente com Cristo Jesus? É compreensível que isso seja dito por quem não é antropósofo. Contudo, não o é quando dito por antropósofo, pois esses deveriam saber que o homem sempre retorna. As almas que viveram antes voltarão em novos corpos depois do aparecimento do Cristo, de modo que não existem homens aos quais o evento do Cristo Jesus pudesse escapar. Somente quem não acredita na reencarnação pode levantar as objeções referidas acima. Então, esse eu achei um trecho tão importante, porque, olha, faz toda a diferença você ter a reencarnação como uma coisa básica. Porque se há reencarnação, todos os homens vão saber de Cristo. Se você encarnou uma vez como egípcio, como hindu, não importa o que, você vai voltar e você vai saber do Cristo. Então, isso é muito importante. Quando você pensa, não, coitado lá daqueles povos, não sei de onde, muito antigos, que vieram. Não, as almas voltam, o homem sempre retorna, conforme diz Steiner, né? Então, ele vai saber do Cristo, ele vai ter a opção de ser cristão, não é? Tá certo? Certo. O que você acha, Isabel? Sim, começa a fazer sentido. Muito, muito, muito. Tá clarificando. Agora eu estou conseguindo aos poucos juntar assim, os fios, as pontas devagarinho. Isso. Fica claro, começa a ficar coisas que a gente não pensou ainda, não é? Eu sempre digo que a antroposofia, ela não muda muito a cabeça da gente. Ela é feita um óculos que você põe e você começa a ver a seu redor mais claro. Você começa a ver dentro da sua própria vida, do que você já conhece, com aquele outro olhar. E quando você vê com outro olhar, acrescenta, não tira nada. Acrescenta, né? É como quem faz operação de catarata, né? Ali você começa a ver mais claro, olha, as cores já estavam ficando diferentes e tal, e de repente fica tudo mais claro, né? A antroposofia é como um óculos que clareia, né? Que torna a nossa vida mais clara. Coisas que a gente não pensou, coisas do dia a dia, né? Muito bem, então vamos continuar. Vemos assim como a cisão se consuma, e que chegará um tempo em que os que tiverem almejado a espiritualização serão capazes de viver no mundo espiritual, um tempo em que se manifestará algo previamente assumido pelos homens, e no qual eles trarão o nome do Cristo em sua testa, porque terão aprendido a olhar em sua direção. Depois que os selos forem abertos, o homem terá reproduzido em sua figura exterior o que ele traz interiormente no coração. Quem trouxer o Cristo na alma, portará em seu semblante, depois da abertura dos selos, o sinal do Cristo Jesus. Será exteriormente em sua feição semelhante ao Cristo Jesus. Porém, os que permanecerem ligados às culturas precedentes à aparição do Cristo Jesus terão de vivenciar outras coisas. Essas 4 culturas, a proto-hindu, a proto-persa, a assírio-babilônico, caldaico, egipto-hebraica e a grego-latina, foram épocas de preparação. A alma teve de passar através dos corpos daquelas civilizações a fim de se preparar para o grande evento da aparição do Cristo Jesus na Terra. Naquela época de preparação, 2 forças estavam atuantes.
As forças que reuniram os homens são forças que têm sua base material no sangue. Se os homens, em sua atual configuração, tivessem sido simplesmente colocados lado a lado, jamais se teria formado o que se deveria desenvolver na humanidade. Antes da Terra, a Lua foi portadora de nossas criaturas. A antiga Lua era o cosmo da sabedoria, enquanto a nossa Terra é o amor do cosmo do amor. Não, eu quero voltar um pouquinho no parágrafo anterior, Gui. Tá. Quero falar essa coisa do sangue, né? Quer dizer, as forças que reuniram os homens têm sua base material no sangue. E na sua atual configuração, se tivessem simplesmente sido colocados lado a lado, jamais se haveria formado aquilo que deveria desenvolver-se na humanidade. Quer dizer, os homens, se cada um tivesse realmente, não tivesse essa união pelo sangue, eles teriam sido postos lado a lado e você não teria essa ligação pai, mãe, família, filhos, noras, netos, quer dizer, não tem essa formação do sangue que une, né? Que foi isso que uniu os homens, a tendência de fazer grupos, não é? E o homem se identificava, então, com a sua tribo, com a sua nação, né? Onde todos tinham o mesmo sangue, daí a origem das raças. Mas se não houvesse isso, seriam seres dispersos. Aí ele vai explicar agora a visão atual como é, qual foi a modificação. Tá bom? Pode Aí, mais continuar. adiante também ele fala sobre a consanguinidade, né? Bem, mais aqui vai falar bem. Ele vai falar bem. Agora vamos continuar. Pode continuar, Gui. Isso também tem a ver com aquela questão do reconhecimento da alma do povo, né? Isso ele vai falar também. De você estar num povo, né? E aí você assimilar uma cultura, aí sim é o primeiro fragmento do eu, né? Fato, né? Vamos lá. Antes da Terra, a Lua foi portadora de nossas criaturas. A antiga Lua era o cosmo da sabedoria, enquanto a Terra é o cosmo do amor. A evolução visa reunir os homens no amor. Quando futuramente a Terra se dissolver, depois de haver ressoado a sétima trombeta, quando ela tiver perdido sua substancialidade física e se houver transformado num corpo celeste astral, para todo o gênero humano terá fluído o amor, a força do amor que a própria Terra terá desenvolvido com base em tudo o que é terreno. Pois essa força do amor, que, como missão da Terra, deve fluir para a humanidade, exatamente como hoje os senhores veem a força da sabedoria em tudo o que os circunda. Muitas vezes já comentamos o seguinte: basta os senhores observarem uma porção do fêmur para ver que maravilhosa construção existe nele. Ele não consiste numa massa compacta, mas em numerosos, finos ossos esponjosos, tão maravilhosamente ordenados entre si, conseguindo a maior capacidade de resistência com o emprego da menor quantidade possível de matéria, como hoje nenhum engenheiro seria capaz de produzir. E se investigássemos tudo, descobriríamos que o que o homem conquista para si, com sua sabedoria, ao longo da evolução terrestre, já havia sido anteriormente inoculado na Terra. Quer dizer, essa sabedoria que fez, essa maravilha que ele diz que é o fêmur, né? Com toda ele tem um torneado, né? Para dar um movimento construído com pequenos ossos, fibras ósseas, né? Não é uma coisa compacta como um plástico. Não, e ele tem uma construção radial, né? Ele faz os movimentos, não é? Ele diz que isso já é a demonstração de uma sabedoria espiritual que permeia tudo na Terra, né? Quando nós vemos todas as plantas, todos os animais, tudo é permeado, essa geometria sagrada que a gente conhece com esse nome, não é? Uhum.
E a gente percebe essa organização que tem o cosmos, e as leis físicas também, mostram uma grande organização, não é? Então, isso tudo o homem está reconquistando com a sua sabedoria. Quando o homem estuda, por exemplo, a geometria, ele está reconquistando uma sabedoria que já está impregnada em todas as estruturas, não é? É a sabedoria humana crescendo, né? Não, e o próprio processo de observação da natureza como construção da sabedoria humana é muito importante, né? Então, tem todo um processo de entendimento do que é essa observação e essa reprodução, né? Agora, é interessante que ele falou o seguinte, que nós estamos, então, na época da sabedoria, estamos rumando para a época do amor. Então, toda essa sabedoria é basicamente para usufruir nosso corpo astral, usufruir dessas benesses trazidas pelo desenvolvimento tecnológico, basicamente. Eu estou entendendo que ele está falando dessa sabedoria como sendo a fonte de tudo que desenvolveu a tecnologia. Foi assim que ele começou, né? Quanta sabedoria existiu para o homem inventar. Gente, desde o alfabeto, desde os números, a prensa, tudo isso. Olha quanta sabedoria, quantos anos o homem, a humanidade, quando você vai vendo, se você fizer uma fila, as invenções humanas, puseram uma fila assim, você vai vendo que vai não crescendo. Começou com a roda, aí da roda veio o moinho, a que moe, as utilizações da roda, e aí vai, né? Mas e a roda até hoje é usado, né? Existe, eu me esqueci o nome desse sujeito, assim, a diferença que a sociedade humana trouxe em relação à natureza é a padronização dos processos dos sistemas. Então, é muito fácil você observar se alguma coisa é humana ou se é natural. Né? Então, existe uma padronização, uma mecanização, algo de se tornar algo menos complexo do que a natureza traz como caótica. Né? Então, você tem uma maneira muito simples de você saber se uma coisa é humana. A linha reta não existe na natureza. Se você não achar uma linha reta, não tem nada, é selvagem. Selvagem. Quando você acha uma linha reta, 2 pontos, você vê o fio, 2 postes, o homem atravessa o rio assim, reto. Ele não se preocupa de fazer uma ponte que vai com a correnteza, não tem isso, orgânico. Orgânico é um luxo, né? A sustentação de um prédio, as colunas gregas, a pirâmide, é tudo geometria. E o que é isso? É o domínio das forças radiais. E trouxe a linha reta, né? Você até vê isso na natureza com mais complexidade, né? Isso. O fêmur é reto. Não, então, ele é radial. Ele não é reto, não. Não é reto, ele é radial. Ele é reto, não. Ele não é torto no meio do caminho, por exemplo. Não, mas aí é diferente. Aí entramos nos conceitos da geometria, não é? Se você contar que entre cada ponto você tem um espacinho e vai formando, você mesmo para o círculo, é a quadratura do círculo o princípio disso, né? Mas se você fizer uma observação externa em 2D do seu braço, por exemplo, ele é reto. Se você tirar e olhar tridimensionalmente o osso, você vai ver que ele é totalmente torto. Ele é torcido, ele é torcido. Os ossos são assim. Não tem linha reta, não. São bem radiais. Assim, Nem os minerais são super retos. Aquilo que a gente vê, aquelas arestas, é o homem que faz, que dá o polimento no diamante, por exemplo. Não tem, aquilo não existe.
Mas assim, por exemplo, a cristalização da pirita é um quadrado perfeito. Mas aquilo é um fenômeno natural único. Aquilo é a pirita, não é? Bom, vamos lá. O reino mineral é o que mais se aproxima de ser retas, né? Radiais e tudo, mas a reta não é. Não é. Um avião, ele anda em linha reta, um bicho não anda. As rotas humanas são em linha reta. Os animais não. Bom, vamos continuar. Vamos lá. No decorrer das aulas de história, frequentemente nos é relatado como o homem fez progressos e mais progressos, tornando-se cada vez mais sábio. Os senhores se lembram de como lhes foram expostas as diversas etapas de se tornar-se sábio, de como, por exemplo, lhes foi mostrado que no início da Idade Moderna o homem chegou a inventar a pólvora, a extrair o papel do linho e da madeira, e assim por diante. Sua alma, então, se alegrou ao ver como os homens foram ascendendo. Com base em seu intelecto, os homens aprenderam a preparar o papel. Eles fizeram uma nova invenção. Assim se poderia pensar. A quem, no entanto, vê o mundo em suas grandes conexões, a coisa se mostra sob outra luz. As vespas já eram capazes de fazê-lo, bem antes, pois o vespeiro é exatamente como o papel. Milênios antes, portanto, já existia no vespeiro tudo que o homem conquistou, depois em sua sabedoria subjetiva. Não é a vespa individual que é capaz de produzir o papel, e sim a alma do grupo, o eu que compreende todo o grupo das vespas, e que é tão sábio quanto somente o homem veio a se tornar. Para onde quer que os senhores olhem, se não forem cegos e se enxergarem, a sabedoria virá ao seu encontro partindo das coisas. Isso. Então, apareceu agora uma figura muito importante, que é essa alma de grupo, né? Os animais não têm almas individuais, eles têm almas de grupo, né? Uma vespa só, ela não faz uma colmeia, precisa de um grupo de vespas para fazer, né? Já o homem, ele sozinho faz várias coisas, né? Inclusive inventa coisas, né? Ele é capaz de fazer, isso é que ele chama de sabedoria. Isso que o homem é capaz de absorver e aprender com outros animais, não é? Ele é capaz de aprender. Eu diria que assim, o homem ele é capaz de absorver várias técnicas, e não só uma técnica, né? Mas a vespa tem voar, pousar, fazer papel, enfim, são algumas, mas nós somos muito mais multifacetados, né? Mas eles, as vespas, têm tudo isso como sabedoria natural, é um instinto, né, que a gente chama, né? E o homem não, o homem tem que aprender a fazer. Aprender a dirigir, tem que seguir a regra. Ele tem que aprender, a criança tem que aprender a falar, a criança tem que aprender a escrever, e tem a coisa do aprender, né? Então, com isso, ele pode ir, quando ele desenvolve esse aprendizado, ele pode aprender outras coisas, né? E no futuro assimilar de outras espécies, né? Sim, mas ele tem eu entendo assim, você entende? Ele tem uma sabedoria disponível, né? Ele tem uma sabedoria disponível para aprender, para crescer, para aprender, tudo, né? E aí vai, é isso, né? É isso, E, inclusive, é muito interessante porque ele pode aprender a misturar técnicas, ele pode aprender a nadar como um peixe, a fazer casa como uma vespa, fazer outras coisas, não é? Ele aprender o caminho das estrelas do céu, a orientação, ele não é uma coisa única, ele não é especializado. O homem não é especializado. Ele pode aprender várias coisas, não é? Várias línguas, né? Várias formas de dançar, de escrever, de cantar, né? Uma coisa linda que eu não sabia, aprendi recentemente. Vocês sabem a respeito do canto.
Eu não sabia que, por exemplo, uma soprano, a voz soprano é natural, mas o tenor não é natural. Você aprende a ser tenor. Vocês sabiam disso? Não. Nossa, eu fiquei assim, fiquei pasma. Ele é um barítono muito especial, ele é um barítono que ele aprende a ser tenor É com o canto, exercícios. mas que espetacular. Não é uma coisa fantástica isso? Quando você pensa naquele Pavarotti dando aqueles dós de peito, entendeu? Que, Aquilo é aprendido. Não é uma coisa linda isso? que trabalhão, hein? Agora, o soprano não. O soprano é natural. Para quem pode, né? Para quem pode. Muito bonito, né? Obrigada Eu por acho. compartilhar isso. Nossa, nunca ouvi falar. Vamos. Na rua, eu vou mais um pouco de generalidades aqui, já que estamos falando de canto e de Deus e de alma. Na Rússia, durante muito tempo, no culto da Igreja Ortodoxa, na Rússia era proibido instrumentos musicais, porque eles achavam que o principal instrumento musical era o homem e que a voz humana era que tinha que ser a portadora do som, entendeu? Ele achava que o piano, o violino, tudo isso era materialista. Olha que bonito. Então, por isso desenvolveu-se na Rússia, aquele canto maravilhoso, aquele canto muito bonito, né? Que a gente ouve nas igrejas ortodoxas. Só a voz humana pura, não tem um acompanhamento musical. É uma maravilha. Retornando, então. Vamos continuar. Que a sabedoria não tenha precisado nascer. Ora, de certo mundo, não foi sempre assim, embebido de sabedoria. No curso da evolução lunar, pouco a pouco, a sabedoria fluiu para tudo o que hoje nos circunda. Durante a evolução lunar, aquilo que interagia de maneira desordenada e caótica ordenou-se, de maneira a se tornar sábio. Se os senhores pudessem olhar para a antiga Lua, encontrariam ainda tudo, por assim dizer, desarranjado e nada sábio. Ao longo da evolução lunar, a sabedoria foi vertida, instilada nos seres e nas criaturas, e estava presente quando a Terra ressurgiu da treva crepuscular. Agora, todas as coisas pareciam impregnadas de sabedoria, assim como hoje o homem olha em redor e vê brotar a sabedoria por toda parte. Quando alcançar a evolução de Júpiter, ele verá todos os seres em seu redor de um modo notável. Eles verterão algo como a fragrância de amor sublime. O amor fluirá de todas as coisas e, de fato, a missão da evolução terrestre é desenvolver esse amor. O amor fluirá, então, através de todas as coisas, tal qual hoje a sabedoria prevalece em todas as coisas. Esse amor é vertido na evolução terrestre pelo fato de um homem ter aprendido a desenvolvê-lo cada vez mais. Mas o homem não pôde ter imediatamente o amor espiritual. Inicialmente, esse amor teve de ser-lhe implantado no âmbito mais baixo. O suporte material foi necessário a esse amor, a consanguinidade. Exercitar o amor na sanguinidade foi a primeira escola. Por esse meio, os homens separados foram reunidos, para que aquilo que ocorria nas veias, como sangue comum, se amasse. Esta foi a pré-escola do amor, e foi a grande escola do amor. E o grande impulso que espiritualiza esse amor, que não apenas o deixa ficar onde atua fisicamente como sua base, mas que o transmite ao anime, é o impulso crístico do mundo. Muito bom, agora a gente vai dar uma parada, né? Porque essa coisa da consanguinidade é muito interessante, né? Em relação ao amor, não é?
que vocês acham? Porque o que a gente vê hoje em dia, a perda dessa noção de família, né? Da consanguinidade, não é? Não existe mais isso que ele está falando aqui. Quer dizer, imagine, o amor começa na consanguinidade. Quem pode imaginar uma coisa dessa, né? A gente pode pensar, não, o amor começa na reprodução. Não, começa antes. Quando você nasce, você já conhece a sua pequena família. Mas a primeira consanguinidade que se tem notícia deu em tragédia, por exemplo, né, que foi Caim e Abel. Primeiro choque ali, já... E aí? Então, ele vai falar, como eu já li, ele vai falar de Adão, que fiquei tão curiosa. Ele vai falar de Adão, Noé, muito interessante. Javé também. Eu não vou explicar porque eu nem sei direito, mas assim, então, Gui, então estou dando spoiler. Então, está dando spoiler. Não, eu quero dar um pouco a minha versão de como eu entendo essa coisa de Caim e Abel. Aí é uma prova do não amor, não é, Gui? Porque aí é assim, o amor, tudo implica no positivo e negativo, não é? Tudo tem o seu espelhamento. Para que uma coisa haja, isso eu estou falando do ponto de vista da pintura, eu estou falando do ponto de vista da minha experiência das cores, não é? Toda cor tem a sua complementar. Não existe luz sem treva, não existe treva sem luz, entendeu? Então, mas Caim teve aquele momento onde ele teve a possibilidade de dar um passo atrás? Então, aí a gente não poderia dizer assim que o abismo estava ali e que Caim afundou e Abel não? Uhum. A gente pode ver de muitas formas. Então, se a consanguinidade é a primeira experiência do amor, digamos assim, Caim não passou, tá certo? Tá bom, entendi. Tá certo? Então, não desqualifica a coisa, porque é isso aí que é o teste, não é? Como é que é o amor na consanguinidade? Aí você tem 1000 histórias, não é? Porque aí tem 1000 amores, 1000 formas de amar, não é? Mas então, com esse esfacelamento da família, esfacelamento mais uma congregação de primos, as pessoas nem sabem mais o que é segundo primo, não sabem o nome do bisavô, da bisavó. Eu acho tão triste isso, mas tão triste, porque foi se perdendo, né? Foi se perdendo o valor. Tem uma desvalorização, né, dessa coisa da família, não é? Teve uma ressignificação, né? E tem uma coisa assim, as pessoas não tomam mais refeições juntas, não fazem mais tarefas à noite, por exemplo. Um fica vendo televisão, o outro fica no telefone, o outro fica vendo não sei o quê, entendeu? Fica cada um na sua, não tem mais aquela coisa de você estar junto, conversar, perguntar o que você fez, ou contar suas experiências, não é? Eu me pergunto como é que era uma família lá, vamos falar assim, no tempo dos egípcios, ou no tempo dos... muito antigo, né? Os indianos, como é que era o fim de noite? O marido certamente ia afiar as facas, pelo que a gente vê, né? E ajeitar para de manhã ele ia caçar, então ele tinha que limpar a flecha, afiar a faca, a mulher ia talvez acabado de cozinhar, ia tecer um pouco, a roupa era toda feita pela mulher, o homem era o caçador, então tinha uma coisa assim, lá fora era o mundo escuro, as feras, então todo mundo se abrigava, não é? À noite não era para se divertir, não era para você descansar, não, à noite você ainda tinha que preparar o dia. Então, assim, tinha essa coisa do estar junto. E como é que o filho aprendia? Como é que a filha aprendia? Como é que tecia? Como é que cozinhava? Como é que... Era esse aprendizado em grupo, não é? E eu acho que aí tinha essa... Quando você vê nas tribos também antigas, todas
Hoje em dia a gente conhece aquela coisa da família, como chama, Gui? Qual? Como faz aqueles... esqueci, Gui. Constelação? Constelação familiar, né? Que você tem que respeitar, tem que reaprender. Imagina as pessoas reaprendendo que tem que respeitar os mais velhos. Que na família tem o pai, a mãe, o irmão mais velho, o irmão menor, que um tem que respeitar o outro. Imagina, tem que aprender isso. Isso aí devia ser uma coisa natural. Quem sabe mais ensina para quem sabe menos, não é? Quem é grande protege o pequeno, não é assim? Mas existe justamente uma ressignificação disso, onde se estabeleceu uma relação de poder nessa verticalização. Então, assim é a escola, assim é seu trabalho, assim é sua família. Então, assim, virou uma coisa só. Padronizou-se a maneira humana, meio que tudo. E, Você, Não, eu se entendi. Você está esqueceu, dizendo agora, ou com o decorrer do tempo, está se referindo então, ao tempo atual? ao tempo atual, a família ela parece muito um trabalho, ela Ah, parece tá. uma obrigação, Sim, né? sim. Você se obriga a fazer aquilo porque, afinal, você está lidando com um incapaz, ou você está lidando com uma pessoa idosa, você está lidando... E aí você joga com isso, né? Você faz um jogo, faz um drama. Eu me sacrifico por você. E aí fica um joguinho de poder, fica um joguinho Sim. basta, né? Famílias, filhos que cobram um dos outros. Nossa, eu tenho isso muito perto de mim, né? Não, e tem uma coisa também. Mas tem pior, né? Cobra do pai e da mãe por cuidar, né? Então, E aí a gente está falando de amor, né? Está falando de amor aqui. Então, assim... Amor, esquece o amor. assim, E esquece que amor é incondicional. Eu acho que amor tem uma coisa que amor ele tem que ser adjetivado. No momento que o amor é incondicional, uma coisa que é incondicional, então não tem gosto, não gosto. Não tem gosto, não gosto. É incondicional. Eu amo apesar de, e não porque. Eu gosto dele porque ele me trata bem. Eu amo ele porque ele me ouve, ele me escuta, ou ele me diz, ou ele me apoia. Não, ama ele do jeito que ele é. Ruim, não te apoia, não te ouve, não te escuta. Mas aí é que está. É o aprendizado do amor. É com a família que você vai aprender a amar. Porque você depois vai repetir com os estranhos e você vai repetir com os seus filhos ou com as suas famílias, o que você tiver. O seu gato, você vai fazer igualzinho, entendeu? Esse gato é ingrato, eu não estou com... Entendeu? Você vai tratar tudo à sua volta assim. Então, é um aprendizado seu de amor. Não interessa se o outro te ama. O amor é seu. Sócrates escreve muito bem o amor naquele livro O Banquete, onde ele diz que o amor é uma entidade, todo mundo sabe, aquele cupidozinho com aquela flechinha, né? Isso na versão grega do amor, né? Não na versão cristã, mas, enfim, é um simbolismo, é uma imagem do amor. Então, vê aquele menino gordinho e dá uma flechada. Ele dá uma flechada em quem, gente? No amado ou no amante? Boa pergunta. Quem é que ama? Geralmente é o amado, né? Que recebe essa flechada, né? Não, errou. Quem recebe a flechada é o amante, é quem ama. Tanto que o outro, às vezes, não está nem aí. Não é assim? Tanto que você, depois, para botar na árvore, você tem que botar 2 coraçõezinhos com a flechada no meio. Um coração fechado é ferido. O amor é seu, o amor não é o outro que te provoca. Você que ama. O outro passou na sua frente, ele é o objeto do seu amor. Não interessa se o objeto mudar, você continua envenenado. Aquela flecha do amor, do cupido, tem veneno. O veneno se chama amor. E ele
ele te envenena. Então, você não perde o amor nunca. Olha que bonito. É uma visão bem de Escorpião, né? Envenenado. Vai ver que foi por isso que eu aprendi tanto essa Assim, visão. Ficou tão claro para mim o amor quando eu li Sócrates, não é? Mas aqui, olha, quando você lê Steiner, o que ele está dizendo? Qual é o aprendizado nosso, gente? É o amor. Você não veio para cá para ser sabido, não foi a sabedoria que você veio aprender. Ele veio depois, a sabedoria depois. O primeiro é o amor, é o planeta do amor. Você chegou aqui envenenado de amor. Entendeu? Então, primeiro exemplo é a consanguinidade. Você ganha uma família para você experimentar o seu veneno. Quem que aguenta? Entendeu? Você ter um irmão é um karma, né? Assim como você ser filho único também é outro karma. Aqui tem 7, por exemplo. Então, tem 7. 7. Poxa, Eu tenho 7 karmas. realmente. Você tem 7 filhos, Isabela? Não, irmãos. Ah, 7 irmãos. 7 é um número harmônico, Isabel. Vai lá. Não, a gente se dá bem. Não é aquela coisa super colada, cheia de afeto, bem tipo italiano antigo, cheia de afeto, assim. Mas a minha mãe sempre nos deixou um legado. É proibido brigar. Ou seja, menos com lá seus 90 e tantos anos, se houvesse alguma rusga, ela pegava cada um, falava conosco em dialeto italiano, é claro, e se entenda. Então, é algo assim bem interessante. As rosquinhas estão aí, mas todo mundo volta atrás e se fecha. Assim. Isso, tá certo. Lá em casa a gente tem a terapia do abraço. Tem que abraçar, tem que gostar muito. Quando eles falavam uma coisa ruim para o outro, eu dizia, agora faz um elogio. Era a terapia do contrário. Ah, você xingou ele de burro, então agora você faz um elogio. O que ele tem de bom? Aí tinha que dizer o que tinha de bom, não era, Bia? Bom, hein, Luiz? Olha, eu estou no iPod e está acabando a minha bateria. Se eu sair de repente, você já sabe o que é. Tá bom. Depois você ouve o resto da... Não. Bom, já está quase no final, né? Então vamos ler mais um pouquinho, Gui? Dá tempo ainda? Ou paramos por aqui? 4 minutos só. Talvez. Será que... Aí tá, é um parágrafo enorme. Será que... é aquele que fala do Velho Testamento. Acho melhor parar por aqui, né? Pois é. Né? Também acho que é por aí mesmo. Muito bom. 6 páginas. É um parágrafo enorme. É melhor a gente parar por aqui e ficar nesse pedaço aqui da consanguinidade. Uma outra coisa, então, que eu queria contar para vocês, que eu li num outro livro lá do Steiner, é assim, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. O dele, né? Não, o dele não. Não foi o dele, o casamento. Não. Foi as bodas de Caná. De Caná, as bodas de Caná, E ele foi com a mãe dele. E a primeira milagre foi porque a mãe pediu. Olha quanta consanguinidade. Né? E diz o Steiner que ele quis fazer esse milagre. A mãe pediu e ele já estava pronto para fazer os milagres, então ele fez isso. Ele transformou a água em vinho. E isso o Steiner acha que está falando da consanguinidade. Né? E, a partir de agora, essa consanguinidade, assim, que era do Antigo Testamento, é aquela que era lei mosaica, olho por olho, dente por dente, não é? Que era aquela muito forte, acabava ali. Porque agora o homem tinha que se misturar. Todo ser humano era irmão. Acabou a consanguinidade. Esse é o símbolo do milagre das bodas de Caná. É um casamento, quer dizer, são duas pessoas de sangue diferente que se misturam, né? De tribos diferentes, e ele quis trazer a água com sangue, o vinho, no sentido do sangue.
Então, a partir dali, é uma nova consanguinidade. E aqui, juntando com a nossa leitura, essa consanguinidade que ele diz que é a primeira para fazer o amor, então, agora, esse amor que você vai ter pela família, pelo irmão, pela irmã, agora se estende a toda a humanidade. Todos os homens são irmãos, a partir do Cristo. Essa é a mensagem. É muito bonito isso. Aí faz mais sentido ainda quando você pensa que o amor é seu. É você que está ferido pelo amor. Não é? Todos os homens são seus irmãos. E você tem que se conduir por todos. Não é só pelo quem é do seu povo ou quem é da sua tribo. Um irmão ferido, um ser humano ferido, é o seu irmão ferido. E aí explica mais ainda o amor, né? O amor é esse que a gente tem que desenvolver no planeta Terra nesta encarnação, viu, gente? Senão toma bomba outra vez, viu, Ângela? Fala de novo essa frase que falhou. Nessa encarnação, o quê? Nessa encarnação, o que nós temos que aprender é: todos os homens são nossos irmãos. E esse amor que nós temos, que nós aprendemos, que é nosso, você não precisa alguém bonito para amar. Não, o amor é seu. O amor não passa, não cura de amor. O amor é de você que ama o outro, entendeu? Então, a partir daí, toda a humanidade é sua irmã. E aí, amar a todos. Amai-vos uns aos outros. Quem disse isso? Para mim, a grande revelação hoje foi isso. O amor é seu. Senão, o amor não serve para nada, gente. Senão, a gente é abandonado o tempo inteiro. Você vai ficar esperando que o outro te ame? Não, o amor é seu, é você que sente, né? É você que ama. O outro só é amado a partir do seu movimento, alguma coisa dentro de você, aquela chama. E se você ama todos, dizem que Steiner ele é uma personalidade muito interessante. Qualquer pessoa que se aproximasse dele e falasse com ele, ele dava atenção e dava resposta à pergunta das pessoas. Ele nunca deixou de responder uma pergunta. Eu acho isso muito bonito. Você dá atenção a todos que te procuram, é muito rico, não é? Eu acho que é assim que o amor se manifesta, assim, né? Com essa atenção, com essa solidariedade, né? Eu acho que com essa imagem a gente pode sair hoje daqui, não é? Que você não tem que ficar procurando o amor. O amor está dentro de você, existe, está dentro de você. Você sabe que o amor existe, né? Então, ame, ame. Então, vamos sair com essa imagem daqui hoje. E vamos ler, então, a nossa oração. Prece para os anjos da guarda. Espíritos de suas almas, efetivos guardiões, possam vossas asas levar o amor suplicante de minha alma aos seres humanos nas esferas, confiadas a vossos cuidados, para que, unido à vossa força, possa o meu amor irradiar em auxílio das almas que ele amorosamente busca. Rudolf Steiner. Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Uma ótima Boa semana. semana para todos, para vocês todos. Obrigada. Tchau.